Axé pra quem é de axé, salve meus irmãos de fé. Peça a benção mais velho, peça a benção mais novos, meu respeito a todos. Bom, o último vídeo que eu postei aqui foi de um caso, de um padre que estava tendo caso com um homem casado e tudo mais. Quem não assistiu vai estar passando aqui no card o vídeo. Bom, agora eu vou estar falando de outro padre que também é daqui do Rio Grande do Norte e esse outro é de Parnamirim, chama Padre Murilo. E ele está defendendo essas atitudes de padres que fazem coisa errada dentro da igreja, digamos assim. Bom, o vídeo vai ficar longo, vai ser um pouco diferente, porque eu vou estar colocando ele falando aqui e vou estar pausando para falar sobre, E só em início eu vou falar o seguinte, ele acha ruim quem fala mal de padre, mas na verdade não é que falamos mal de padre, A gente fala mal das atitudes erradas, não é que a gente fala mal, a gente fala a verdade das atitudes erradas. Então se ele tá incomodado, ele vai ficar mais incomodado ainda, E ele tá, tendo um discurso de violência, para quem fala mal de padre, tá falando, ele vai falar de arma, de coisas aí, Então assim, eu vou falar o seguinte pra ele, olha, eu moro aqui em Pinhum, município de Parnamirim, pertinho do senhor, faz suas missas aí. Então se o senhor tá achando ruim, o senhor vai ter que me matar também, tá bom? E é bom que eu já vi uma pombogira mesmo, morta pelo padre, Maria Mulambo, Mas só que o padre não matou Maria Mulambo, o padre foi junto com Maria Mulambo. Mas enfim, ele quer que volte a Inquisição. Vamos ver os vídeos e a gente vai falar sobre isso. Veja, vamos lá, por partes. Se fosse no tempo de Frei Damião já tinha organizado o povo e tinha tocado fogo naquela rádio, naquela TV, que tem um cara sem futuro que fica falando todo dia mal dos padres. Se fosse no tempo passado, tem um fato muito interessante lá do Ceará, que tinha um jornalista que falava mal do padre. O padre tinha um exército, vocês sabem que os padres tinham exército, Década de 30, 20 e 30, cada padre tinha o seu exército para poder pregar a palavra de Deus. Era comum os padres andar com 38 de banda. Eu vi essa cena muitas vezes. Quando eu cheguei em Macau, o padre que estava lá me recebendo, sobre sua escrivania, de um lado estava a Bíblia, do outro lado estava um 38. Se fosse desse tempo, hoje, já teria aparecido algum padre, porque esse padre que eu acabo de falar, esse jornalista vivia falando mal do padre. Aí um dia o padre foi lá na redação do jornal, perguntou quem é essa pessoa, está aqui. Ele foi, botou o revólver, ele levou o jornal. Agora você vai comer esse jornal, vai comer esse jornal. E o cara teve que comer o jornal e ele com 38 lá obrigando o cabra a comer. Mas o tempo é outro, está na hora da gente reagir. Tá na hora da gente reagir. Tá na hora de sair descendo a bala em todo mundo que não concorda com a gente, fala mal da gente, no caso, padre? No caso é isso, É violência que você vai pra igreja onde vocês mesmos falam que é a religião do amor, da caridade, da bondade, e vem falar de morte. Cara, isso é crime, Isso é crime. Quer voltar pra Inquisição? Tocar fogo, Por quê? Porque fala a verdade, das coisas erradas que tem dentro da igreja. Vocês não querem que, falem sobre isso, porque vocês são o quê? Os alecrins dourados de Deus, Então, é complicado isso, Mas vamos seguir aqui. Porque tudo aquilo que é ato comum para as outras pessoas é igualado a crime para os padres. Pior de tudo, que a igreja se dobra. Pior de tudo, que a igreja fica calada. Mas está na hora de reagir. Está na hora de reagir. Então, são pessoas que estão sendo destruídas. O fato, por exemplo, ocorrido, publicizado essa semana, que eu já sabia um mês atrás, eu tinha recebido aquele áudio um mês atrás. Aliás, dia 13 de maio, para ser mais preciso. Então vamos lá, ele fala que recebeu aquele áudio, do vídeo que eu falei, o vídeo passado sobre o padre, o caso, que tava tendo com um homem casado. Ele tá falando que recebeu um mês atrás, então assim, ele deixou, Então assim,
Ele concorda com isso, ele está compactuando com isso, mas tem mais coisas. Vamos seguir aqui. Dia 13 de maio. Então, até algumas pessoas perguntaram o que é que você tem e tal, que eu estava meio assim triste, já sofrendo, porque diz que um dos males do velho é que o velho sofre antes, durante e depois, né? Então, o fato ocorreu em 2000, que ano é que a gente está? 2022. 2012 para 2022 faz quantos anos? Se fosse crime, qual é o crime que não prescreve com 10 anos? Um ou dois crimes. O de pedofilia, uma coisa assim. Se fosse crime, não é crime. Não é crime, né? É só um pecado para sua própria religião, né? Adultério, né? No caso do esposo, sua esposa, né? O padre com um caso com alguém. E padre pode ter caso com alguém? Como assim? Não estou entendendo mais, mas vamos seguir aqui, né? Não tem crime. A conversa da mulher com o marido, com o padre, foi em 2019. A conversa 2019. O fato 2012. Ou a conversa 2019. O casal vive e vive bem até hoje, ou seja, escutou os conselhos do padre. O fato ocorrido antes do casamento. O padre faz canonicamente tudo correto. Pede antes do casamento, se confessa e confessa, manda que o noivo se confesse com outro padre. Faz o casamento. Talvez tenha sido deslize aí. Quem divulgou? Eles dizem, o casal faz uma carta muito bonita, dizendo, hoje vivemos muito bem, fato superado, mas ainda atuam pastoralmente na paróquia. O casal. Ou seja, não é pecado aí, né? Principalmente para o padre, para ser padre, né? Ser um mentor aí, né? Da sociedade cristã, né? Católica. Comete o pecado e não pode, né? É uma coisa que é proibida, mas tudo bem. Mas aí eles falam assim, né? Deus ama o pecador, abomina o pecado e tal, sei que. Mas daí tem uma coisa nessa religião, na religião cristã, e não bate, sabe? É o seguinte, você pode fazer ser o maior filho da né? E daí você pode fazer as coisas erradas, sabe? Pecar e tudo mais, as coisas mais horrorosas que existem. E daí você se arrepende e você é perdoado e vai pro céu. Mas você que não consegue, né, se arrepender, você vai pro inferno. Aí eu lembro de uma frase que meu esposo sempre fala, né? Ele é ateu. E eu concordo com ele, né? Que fala o seguinte, tipo, vamos colocar um caso aqui. Um estrupador estrupou uma menina, né? Muito jovem, foi preso. Mas lá na cadeia ele se arrependeu, virou pastor, foi perdoado, vai pro céu. Mas a menina, né? Por nunca conseguir perdoar o estrupador que fez o mal a ela, ela vai pro inferno porque ela não conseguiu perdoar. Então, assim, não faz sentido. Que religião é essa? Que justiça é essa? Né? Mas vamos seguir aqui, né? O casal atua pastoralmente na paróquia. O Senhor faz palestra de sexualidade para os jovens no Segue-me. Mas o fato vem à rua. E foi a coisa mais vinculada na internet nos últimos tempos. Que sociedade é essa, hein? Que mundo é esse que a gente está a viver? Então ele está indignado com a gente, né, que é os internautas aqui que está acompanhando o caso, né, ele está incomodado, né, por a gente estar julgando esse caso, né, estar circulando, estar viralizando esse caso, e para eles deve ser comum isso, né, mas para a gente não, né, onde eles se acham os donos, né, de tudo, né, da verdade, de enfim, somos santos, somos salvos e tudo mais, e a gente é só, né, se arrepender e tudo mais, BBB, está compactando com a coisa errada, porque não faz sentido algum, mas para eles o errado é a gente que está vendo esse caso e não está concordando com isso, tá entendendo só como é que é a cabeça desse padre aqui?
A igreja ensina até que um pecado não precisa ser confessado 2 vezes. Nenhum pecado, nem de um assassinato, nem de um aborto, precisa ser confessado mais de uma vez. Está perdoado. Recebeu a absolvição, está perdoado. Ah, claro, claro. Eu matei alguém ali, né? Me arrependi, estou perdoada. Mas isso é crime, padre. Mata alguém aí, tu vai preso. Tu vai ser perdoado por quem? Por Deus? Mas tu vai continuar sendo preso porque tu fez coisa errada. Você é maluco. Mas virou tudo isso, esse negócio na nossa igreja. Deus faz novas todas as coisas. Ou a gente tem fé, ou a gente não tem fé. A gente não canta isso? Está lá na Bíblia, não sei quantas vezes. Deus faz. É muito, sabe? Tu faz a coisa errada que tu quiser, porque enfim, né? Não posso falar palavrão aqui. Aí tu se arrepende, tu confessa teus pecados, é perdoado. Porra, essa religião é uma maravilha. Vai fazer isso com Exu? Vai querer? Pra ver se tu não leva couro? Exu sim é justo. Exu sim, ele tem que ser verdadeiro com ele, né? Com as entidades. Porra, assim é muito bom. Novas todas as coisas. E a coisa mais importante de Deus é o ser humano. E mais ainda de um pecador que se confessa. Se o pecador se confessa, reconheceu o seu limite, diante do seu limite, fez o seu papel de sacerdote, aconselhou, o conselho foi aceito, foi vivido, e ele agora é condenado. Ele agora é condenado pelo tribunal aberto das mídias sociais. Por isso, eu gostaria de que cada um de nós, eu não queria nem tratar desse assunto, mas meditando hoje, e eu escutei 2 áudios de 2 padres, e isso me fez colocar isso nessa homilia. Esses 2 padres me dizendo, pedindo que nós padres pudéssemos nos organizar, pelo menos para nos defender. Que triste raça é essa de... Defender de quê? Vocês fazem as coisas erradas e vocês têm que defender as coisas erradas que vocês estão fazendo, é isso mesmo? Padre, que não tem ninguém que defenda. Homens que se dão a vida inteira, todo dia e toda hora, e não tem ninguém que nos defenda, nem nós mesmos. Que coisa, que triste raça é essa, que não tem quem nos defenda, que não tem hora nem dia. Quando eu cheguei aqui, teve uma enchente, 3 horas da madrugada, o prefeito de então, que está aqui vivo ainda, e a testemunha ligou para mim, chorando de madrugada: Padre, o nosso povo está morrendo debaixo d'água, se levante e vamos lá. E lá nós fomos. Quando eu estava em Macau, não tem quem diga nada, logo se dobra, se curva, e antes do que aquele que está sendo acusado se defenda, já está condenado. Sim, mas pior de tudo, viu? É que esse jornalista, não sei se ele é jornalista ou se ele é radialista, não sei, bom, aí eu não sei, não posso dizer. Ele disse que são 3 padres que informam a ele as coisas dos padres. Pior ainda. Ou seja, né, ele começou falando sobre jornalista e tudo mais, ele está incomodado com o jornalista que está falando aí coisas sobre os padres, né? E daí, no caso, falando sobre as atitudes erradas, né, que cometem. E daí ele ficou sabendo que tem 3 padres que passam isso para esse jornalista. E ele está incomodado com isso. Então, assim, vamos parar para pensar. Esses 3 padres que falam que tem coisa errada aí acontecendo na igreja, então esses padres, eles estão corretos, né? Eles estão vendo que tem coisa errada e eles não estão compactuando com isso. Está expondo isso, né, para as outras pessoas ficarem sabendo. Porque hoje as pessoas, né, tá de olho. Antes não, as pessoas eram besta. Tinha que seguir o que a igreja dizia, né?
E quem não seguisse era morto, né, na fogueira, no tempo da Inquisição. No caso, agora, no caso dele, né, há um tempo atrás, era, né, na bala mesmo. Mas enfim, então tem pessoas, né, de dentro, padres, que não estão compactuando, não concordam com isso, está expondo isso. E ele está incomodado, ele está com raiva e não está aceitando que tem esses padres. Então, para ele, né, o errado é os padres que não estão aceitando esse tipo de comportamento errado, né? Pior ainda, além de não ter quem nos defenda, nós mesmos nos entregamos uns aos outros. Que coisa! Por isso, celebrar Pentecostes, meus irmãos, é ter essa força, que é a força da paz que Jesus nos dá, para ter coragem de dizer isso que eu estou a dizer. Para ter coragem de dizer isso que eu estou a dizer. Porra, tu tá de parabéns, viu, padre? Você tem uma coragem do... né? Que discurso maravilhoso. Você que é né, um mentor aí, né? Pessoas te acompanham, pessoas te seguem. E o discurso que você traz é maravilhoso, né? É meio que fazer uma guerra, né? Usar arma, usar fogo, né? Compactuar com coisa errada, né? Com o pecado. Olha, vai ali e peca e depois só se arrepender, confessar seus pecados, está salvo, está tudo bem, tudo bom, né? Que coisa mais horrorosa esse discurso, né? Aí, enfim, ele está incomodado com pessoas que falam mal, né? Então ele vai ficar incomodado comigo, que anda também, né? De matriz africana, mora aqui do ladinho, moro no município de Parnamirim. Então, se eu quer matar alguém, vai me matar também, né? Que eu estou falando, para o senhor, eu estou falando errado, né? Das coisas erradas. Infelizmente o vídeo ficou longo, mas foi preciso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Eu tinha que gravar, eu tinha que falar sobre isso, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Não vamos compactuar com coisas erradas de dentro de religiões, nenhuma que seja, né? Muita gente vê que também eu falo coisas erradas que eu não concordo dentro da própria religião que eu faço parte. Porque se esse caso fosse, digamos que um pai de santo se envolvia com um homem casado de uma filha, digamos assim, né? No meio da gente, a gente não ia concordar e iríamos falar sobre isso. Eu tenho certeza que outros pais de santos também não iriam concordar e iriam, né, querer que esse pai de santo que está fazendo coisa errada não exercesse mais sua função, porque você não estaria mais, né, nas verdades e nos preceitos de um sacerdote dentro de uma religião de matriz africana. Mas para esse padre, os padres podem sim e pronto, acabou-se, enfim. Então é isso aí, gente. Eu sou quem anda do canal Boa Combeira Canto daqui um dia. Esse foi o vídeo de hoje.